Olá, boa noite. Boa noite. Um escândalo no comando de um banco estatal. Denúncias de assédio sexual derrubam o presidente da Caixa. E numa concessão a um dos aliados mais próximos, o presidente Jair Bolsonaro esperou que Pedro Guimarães apresentasse a carta de demissão. Guimarães diz que as acusações não são verdadeiras. A Justiça de São Paulo condena Bolsonaro a indenizar a jornalista Patrícia Campos Melo por insinuação sexual. Ele atacou a jornalista que revelou disparos em massa de mensagens contra o PT nas eleições de 2018. O procurador do interior de São Paulo que agrediu a chefe a socos e pontapés vai ser julgado por tentativa de feminicídio. A justiça francesa condena à prisão perpétua o principal acusado dos atentados que deixaram 130 mortos em 2015. A invasão do Congresso americano. Nossos correspondentes mostram por que o depoimento histórico da ex-assessora da Casa Branca complicou a situação do ex-presidente Donald Trump. O Jornal Nacional está começando. A 8ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a condenação do presidente Jair Bolsonaro por danos morais à jornalista Patrícia Campos Melo, do jornal Folha de São Paulo, e aumentou a multa que o presidente deve pagar. Por 4-1, os desembargadores rejeitaram o recurso da defesa do presidente Jair Bolsonaro e entenderam que ele ofendeu a honra da jornalista. O tribunal ainda aumentou de 20 para 35 mil reais o valor da indenização que o presidente deve pagar a Patrícia Campos Melo. Em fevereiro de 2020, numa conversa com apoiadores, em frente ao Palácio da Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro fez insinuações sexuais para colocar em dúvida a atuação da jornalista. Ela foi uma das autoras da reportagem que mostrou como funcionava um esquema de disparo em massa de mensagens nas eleições de 2018. O presidente usou a palavra furo para se referir à repórter. Furo, no jargão jornalístico, é uma informação exclusiva, divulgada em primeira mão. A declaração do presidente veio após o depoimento de Hans River do Rio Nascimento, ex-funcionário de uma agência de disparos de mensagens em massa à CPMI das fake news. Segundo os deputados e senadores da comissão, Hans não prestou os esclarecimentos devidos sobre o caso. E durante a sessão, ele ainda fez insinuações sexuais e acusações sem provas contra a Patrícia Campos Melo. No ano passado, a 19ª Vara Civil de São Paulo já tinha condenado o presidente Jair Bolsonaro por danos morais contra a Patrícia Campos Melo. Na decisão, a juíza Iná Silva Machado disse que Bolsonaro usou a palavra furo de forma dúbia, expondo e causando danos à jornalista. A defesa do presidente recorreu, pediu que Bolsonaro fosse absolvido alegando liberdade de expressão. Mas, na segunda instância, as advogadas da jornalista ressaltaram que não houve o exercício legítimo do direito de se expressar. Destacaram que a fala de Bolsonaro é em tom de zombaria, é repugnante, covarde, machista e desprovida de qualquer embasamento com a realidade. E declararam que é inaceitável que qualquer pessoa se refira assim a uma profissional. Muito pior se o autor da ofensa é o presidente da República, porque reforça perante a sociedade preconceitos machistas e agressivos contra mulheres. Hoje, numa rede social, Patrícia Campos Melo comemorou a conclusão do julgamento. Por 4-1, o TJ de São Paulo decidiu que não é aceitável um presidente da República ofender, usando insinuação sexual, uma jornalista. Uma vitória de todas nós mulheres. A advogada da jornalista também comentou a decisão da Justiça. O que significa essa condenação é que não se pode atacar mulheres com falas misóginas, machistas. Isso não tem mais vez nesse país. Nem pelo presidente da República, nem por o senador, nem por qualquer outra pessoa comum, amigo, parente. Não pode se atacar mais as mulheres. A defesa do presidente Jair Bolsonaro ainda pode recorrer da decisão. Ela não deu retorno ao nosso contato. A Abrage, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, afirmou que a manutenção da condenação é muito importante, principalmente para as mulheres jornalistas que não aceitam mais sexismo e misoginia. Ainda nesta edição, você vai ter todos os detalhes sobre as acusações de assédio sexual que derrubaram o presidente da Caixa e aliado do presidente Bolsonaro,
Pedro Guimarães. No Amazonas, policiais federais, civis e soldados do Exército fizeram a reconstituição dos assassinatos de Bruno Pereira e Dom Phillips. Os agentes levaram Jefferson da Silva Lima e Amarildo da Costa de Oliveira até o lugar do crime em Atalaia do Norte. Os assassinos confessos mostraram à polícia o passo a passo da execução e da ocultação dos corpos. Os líderes da OTAN anunciaram hoje que vão reforçar a presença de soldados nas fronteiras com a Rússia. O mundo mudou em poucos meses, mas pode mudar ainda mais. Essa foi a mensagem clara a Vladimir Putin dos 30 chefes de governo da OTAN ao anunciar a estratégia da aliança militar para a próxima década. E ela envolve mais soldados nas fronteiras europeias. O presidente americano anunciou que vai mandar mais tropas, aviões e navios na Itália, Alemanha, Reino Unido, Espanha, Polônia e Romênia. Suécia e Finlândia devem ganhar uma adesão rápida depois que a Turquia retirou as objeções. O governo turco pediu a extradição de 33 militantes curdos e de oposicionistas que estariam por trás da tentativa de golpe na Turquia em 2016. E o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, falou que a lição de hoje é que se o presidente russo queria menos soldados da OTAN em sua frente ocidental, vai ter exatamente o contrário. O Kremlin rebateu que a cúpula da OTAN em Madrid demonstra a agressão da aliança em relação à Rússia. A grande novidade desta cúpula foi a posição da OTAN em relação à China. Pela primeira vez, o país foi citado como uma ameaça à segurança. A declaração de hoje acusa a China de tentar controlar os setores de tecnologia, indústria e a cadeia mundial de abastecimento, também de usar o poder econômico para criar dependência. No Vaticano, o Papa condenou o bombardeio a um shopping na Ucrânia na segunda-feira. Francisco declarou hoje que esse foi mais um de uma série de ataques bárbaros. À noite, o presidente russo Vladimir Putin declarou que vai responder na mesma moeda se a aliança militar do Ocidente instalar infraestruturas na Finlândia e na Suécia, depois que os dois países passarem a integrar o bloco. O Jornal Nacional volta daqui a pouco. Durante o jogo entre Corinthians e Boca Juniors, ontem, pela Copa Libertadores em São Paulo, 3 torcedores do time argentino foram presos. Um desses torcedores fez uma saudação nazista. Ele foi enquadrado no crime de racismo. Outros 2 homens imitaram macacos. Foram presos por injúria racial. O juiz estabeleceu fiança de R$20 mil para cada um deles. 2 dos torcedores pagaram e vão responder em liberdade. O outro continua preso. A brasileira Ana Marcela Cunha conquistou a medalha de bronze na prova de 10 quilômetros da maratona aquática no Mundial da Hungria. 61 nadadoras dentro d'água, num ritmo de 40 braçadas por minuto e debaixo de um sol de 30 graus. Até para especialistas na maratona aquática fica difícil saber o que acontece na disputa. Não para a brasileira Ana Marcela Cunha. A holandesa Sharon van Hoevendaal e a alemã Leonie Beck disseram que entre todas as nadadoras, Ana Marcela é a mais esperta dentro d'água. Por isso, na prova de 10 quilômetros do Mundial de Esportes Aquáticos em Budapeste, elas tentaram confundir a brasileira, atual campeã olímpica nessa distância. A holandesa nadou quase sempre lá atrás, se poupando. E quando a alemã foi para a ponta, Ana Marcela acelerou e assumiu o primeiro lugar no último quilômetro. Mas nos 100 metros finais, a Sharon van Hoevendaal surgiu pela direita e bateu em primeiro lugar, com a Leonie Beck em segundo. Ana Marcela, que na segunda-feira tinha sido campeã na prova de 5 quilômetros, ficou em terceiro dessa vez. Estou muito feliz, um ouro, um bronze. A pior prova é amanhã. Eu vou nadar praticamente o dobro, quase o dobro, né, de 5 e 10. Nesse Mundial, a Ana Marcela foi a única nadadora presente nos pódios das provas de 5 e de 10 quilômetros. Isso demonstra a dificuldade de adaptação entre uma distância e outra nas águas abertas. Amanhã é dia da prova de 25 quilômetros.
Mas nessa, ninguém costuma bater a Ana Marcela. Já são 4 títulos mundiais dessa prova. E ainda com sede para ir atrás de mais um ouro. Nesta quarta-feira, os católicos comemoraram o dia de São Pedro. Em Fortaleza, celebrações pelo padroeiro dos pescadores começaram com uma missa logo cedo. Em seguida, uma procissão marítima partiu da praia do Mucuripe. Jangadas carregavam a imagem do santo. Vamos ver como fica o tempo amanhã? Oi, Eliana Marques, boa noite. Oi, Renata, boa noite para você e para o Bonner e para você também. Nessa quinta-feira tem previsão de geada nessas áreas, com possibilidade até de temperaturas negativas. E nessa faixa, os meteorologistas não descartam um nevoeiro, com visibilidade reduzida em aeroportos e estradas. Em Curitiba, mínima de 6 graus, em Porto Alegre 7, em Florianópolis 9. E à tarde, nada de calor, mesmo com o sol. O tempo fica firme também em quase todo o sudeste, no interior do nordeste, no centro-oeste do país e no sul da região norte, com máxima de 35 graus em Palmas e de 33 em Cuiabá. Em Rio Branco e em Porto Velho, 32 graus e em Goiânia, 31. Esquenta, mas o dia começa frio, com 13 graus. A mesma mínima prevista aqui para São Paulo, onde os termômetros param nos 23 graus. O sol aparece menos, mas não chove. Já o Rio de Janeiro amanhece com um pouco de chuva. Depois as instabilidades perdem força e faz 26 graus. A noite esfria. A chuva vai se concentrar no extremo norte do Brasil, com pouco volume em Manaus e em Belém. No Nordeste, chuva rápida em Teresina, em Fortaleza chove menos e em Salvador chuva passageira. Agora, atenção, quem está entre Paraíba e Alagoas, é onde são esperados os temporais amanhã e com grandes volumes em João Pessoa, no Recife e também em Maceió. Até amanhã, Renata e Bonner. Obrigado, Eliana. Moradores de São Paulo ficaram sem ônibus nesta quarta-feira. A paralisação de motoristas e cobradores afetou 2,5 milhões de passageiros. No meio da tarde, a Justiça considerou a greve abusiva, aplicou multa de R$100 mil e determinou o retorno imediato ao trabalho. Foi a segunda greve de motoristas e cobradores em 2 semanas. Uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas mostrou o maior número de pessoas em situação de pobreza já registrado no Brasil. A gente não pode comprar nada para as crianças, entendeu? Quer comprar uma roupinha, não pode. Dar alguma coisa que eles pedem, também não pode. E é isso. A gente só está trabalhando mesmo, conseguindo aquilo com sacrifício para poder comprar alimento para dentro de casa. Josenilda vive com o marido e 4 filhos num quarto alugado no centro do Rio. Hoje, sobrevivem com o auxílio do governo e o dinheiro que ganham como ambulante. A gente vende água, docinho, né? E a gente também pretende vender café, né? Fazer um cafezinho para poder aumentar a renda um pouquinho. Quanto é o aluguel? R$600. E vocês ganham quanto? A gente ganha 600. E a gente paga o aluguel e vivemos de... né? Às vezes as pessoas ajudam a gente a comprar alimento, alguma coisa assim. Quase 10 milhões de brasileiros passaram a viver em situação de pobreza de 2019 a 2021. É quase toda a população de Portugal. A FGV Social usou dados do IBGE para criar o mapa da pobreza no Brasil. O levantamento leva em conta a definição do Banco Mundial do que é pobreza a partir da renda das famílias. São quase 63 milhões de pessoas no Brasil que no ano passado viviam em domicílios onde a renda por pessoa não ultrapassava R$ 497 por mês. O valor não dá para comprar uma cesta básica em nenhuma capital do país. A pesquisa mostra também um aumento dos que estão na chamada extrema pobreza. São 33 milhões de brasileiros que vivem com menos de R$ 289 por mês. Pelo levantamento, que usa dados que começaram a ser coletados em 2012, esse é o pior cenário já registrado. Você tem a chegada da pandemia no país, a queda de ocupação, depois tem a chegada da inflação de alimentos, inflação dos pobres, que de alguma forma corroeu. Então, se a gente olhar no mercado de trabalho, está até tendo uma recuperação do emprego. Mas a renda do trabalho nunca teve tão baixa quanto agora, porque a inflação está fazendo o papel de deteriorar a renda das pessoas.
A pesquisa também fez um retrato da pobreza no país por estado. O Distrito Federal e 24 dos 26 estados brasileiros registraram piora. E em 4 deles, o número de pessoas em situação de pobreza passa da metade da população. Pernambuco, Alagoas, Amazonas e Maranhão. O estado que tem a maior proporção de pessoas nessa condição. Como a família de Dona Joana, de 73 anos. Isso aqui que é meu barraquinho. No interior do Maranhão, ela, os filhos e os netos dividem o terreno e toda a renda que conseguem. São 7 adultos e 7 crianças, que dependem do auxílio do governo e da venda do carvão e do óleo do babaçu para comer. Às vezes a gente fica sem almoçar, às vezes não tem para almoçar, às vezes tem para almoçar, mas é pouco e deixa para janta. Para jantar, porque a noite é mais longa, né? O diretor da FGV Social diz que o país precisa de medidas emergenciais e também políticas públicas permanentes para reduzir a pobreza. No curto prazo você tem que transferir renda de uma maneira bem equilibrada, focalizada nos mais pobres, e a longo prazo você tem que investir em educação, em atividades produtivas para que as pessoas possam gerar sua própria renda. Na família de Dona Joana, o maior desejo é ter a certeza de que todos vão ter comida na mesa, todos os dias. Meus filhos são tudo pequenos. Às vezes eu deixo de comer para dar para eles. Cansei de fazer isso. De tirar da minha boca e dar para eles comer para eles não dormir com fome. A seguir, as denúncias de assédio sexual que derrubaram o presidente da Caixa. Numa concessão a um dos aliados mais próximos, o presidente Jair Bolsonaro esperou que Pedro Guimarães apresentasse a carta de demissão. O procurador do interior de São Paulo, que agrediu a chefe a socos e pontapés, vai ser julgado por tentativa de feminicídio. O Brasil passou quase 20 horas na expectativa de que o presidente da República, Jair Bolsonaro, demitisse o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães. Ontem, o país tomou conhecimento de que funcionárias da Caixa acusaram Guimarães de assédio sexual. Desde o início do governo, ele sempre foi um aliado muito próximo de Bolsonaro. Mas a gravidade da situação tornava insustentável a permanência no comando de um banco estatal. E quase 20 horas depois da eclosão de mais esse escândalo, ele pediu demissão. Uma concessão de Bolsonaro para que o aliado não fosse demitido. A primeira denúncia contra Pedro Guimarães chegou ao Ministério Público Federal de forma anônima no começo de maio. A partir daí, o procurador do caso começou a intimar para depor testemunhas e possíveis vítimas. O Jornal Nacional conversou com 5 funcionárias da Caixa que afirmam que presenciaram ou passaram por episódios de assédio sexual e moral por parte de Pedro Guimarães. 3 aceitaram gravar entrevista sem serem identificadas por medo de represálias. Uma funcionária contou que foi assediada durante uma viagem a trabalho. Em uma das viagens que eu estive presente, ele me chamou para ir para a sauna. E na hora, muito constrangida, surpreendida com a pergunta dele, falei, não, presidente, não gosto de sauna. E aí ele me chamou para ir para a piscina. Aí eu falei, não, presidente, eu estou trabalhando. Naquele momento eu fiquei tão nervosa que eu falei, gente, eu falei um não para o presidente. Segundo ela, na mesma viagem, Pedro Guimarães colocou a mão no bolso de trás da calça dela. No momento de confraternização, ele me entregou alguns objetos. E quando ele foi tentar colocar no meu bolso, minha mão estava ocupada. Quando ele tentou colocar no meu bolso da frente, que meu bolso da frente era um bolso falso, ele colocou no bolso atrás. Ele enfiou já, tentando já apalpar minha bunda e falou com esses termos, eu vou botar na frente. Essa outra funcionária disse que também foi assediada durante uma viagem de trabalho. As brincadeiras contínuas de beliscões mais apertados, de proximidades, pedindo beijo, abraçar forte, você não está me abraçando tão forte, você não gosta de mim, aperta mais. O primeiro contato físico foi um beliscão na altura assim do quadril, entre o quadril e a cintura. E depois, no episódio que eu passei, foi durante uma viagem.
Nessa mesma viagem, segundo outra funcionária, Pedro Guimarães chamou a equipe para um jantar, ofereceu vinho e começou a fazer brincadeiras que ela considerou estranhas. Falando que das próximas escalas, que a gente faria uma outra escala, numa praia, faria uma festa, que seria muito legal, e que ninguém seria de ninguém, e que outros altos executivos também participariam dessa escala. Segundo ela, depois do jantar, Pedro Guimarães chamou a equipe para tomar um banho de mar. E lá passou a mão nela. Passou a mão mesmo e assim, não foi assim, será que pegou no lugar errado? Sabe, a gente sabe quando é com intenção. Eu senti que eu me senti invadido, sabe? Eu me senti violentada naquele momento. Eu cheguei a comentar com o dirigente o que tinha acontecido. E no momento ninguém... O acolhimento é muito difícil porque a gente percebe que o assédio moral também ele é muito intenso. E como eu vi vários casos, acho que talvez até pior que o meu, ninguém deu valor para o meu sentimento naquela hora, sabe? As funcionárias afirmam que Pedro Guimarães também fazia assédio moral com integrantes da equipe e que não procuraram a Corregedoria da Caixa por medo de serem perseguidas. A Corregedoria, os nossos órgãos de controle lá da Caixa, são ligados diretamente à presidência, não deveria, mas são. Toda a denúncia que a gente descobriu que chegou até o corregedor sobre um assédio do presidente, não foi levada à frente, não deu andamento, e nós seguimos só mais um caso. E chegou também a mão do presidente, a empregada que tinha sido acusada, que tinha denunciado. Elas afirmam que só depois da primeira denúncia ao Ministério Público, quando começaram a ser chamadas para depor, é que tiveram coragem de falar. Eu resolvi falar porque eu fui intimada pelo Ministério Público e me senti confortada a partir do momento que eles me falaram que outras mulheres haviam já feito seu depoimento, que eu não era a única. Se fosse só eu não gravei, eu não filmei, né? Ele tira o celular da gente, ele ameaça a gente o tempo todo, ele grita. Aí vem a questão do assédio moral, né? Quem trabalha com ele no dia a dia, é normal, ele grita com a gente, ele humilha a gente, ele ameaça tirar a função, sabe? E, infelizmente, quando a gente se vê vítima, então esse sentimento de que isso pare, que isso cesse, que isso não aconteça com outras pessoas, a justiça mais nesse sentido de que isso pare, né? As primeiras denúncias de assédio sexual e moral contra Pedro Guimarães vieram a público ontem, em uma reportagem do site Metrópolis. O Ministério Público Federal já colheu vários depoimentos, inclusive de testemunhas, e tem outros marcados para o mês de julho. O foco agora é a atuação de Pedro Guimarães, mas os depoimentos indicam que outros dirigentes da Caixa ligados ao ex-presidente podem ter participado do assédio ou tentado acobertar as denúncias. Isso também será apurado pelos procuradores. E agora que o caso veio a público, outras pessoas podem tomar a iniciativa de procurar o Ministério Público. Depois de reunir mais informações, os procuradores vão analisar se é preciso aprofundar as investigações ou se já há elementos para oferecer uma acusação contra o ex-presidente da Caixa. Desde o início do governo, Pedro Guimarães foi uma figura muito próxima do presidente Jair Bolsonaro e aparecia frequentemente ao lado dele em viagens e nas transmissões em redes sociais. Pedro Guimarães começou o dia com um gesto ostensivo de defesa contra as acusações. Foi a um evento na Caixa acompanhado da mulher. A imprensa foi barrada, mas a CBN obteve um vídeo. No discurso, Guimarães citou explicitamente o casamento. Eu quero agradecer a presença de todos vocês, a minha esposa. Acho que minha mulher é muito clara, são quase 20 anos juntos, 2 filhos e uma vida inteira pautada pela ética. Pouco depois, funcionárias do banco foram para a frente do prédio pedir a saída dele. Exibiram cartazes contra assédio sexual e moral
e entregaram flores a quem passava. Nas redes sociais, a repercussão foi imediata. Uma onda de mensagens solidárias às funcionárias da Caixa que denunciaram o assédio. Pedro Guimarães entrou no governo junto com o presidente Jair Bolsonaro. Chegou indicado pelo ministro Paulo Guedes e logo ganhou a confiança do presidente. Tomou posse na Caixa Econômica dizendo: "A gente não pode errar", e virou uma espécie de sombra de Bolsonaro. Na famosa reunião ministerial de abril de 2020, divulgada depois de ordem judicial, ele debochou do medo à pandemia. Então, assim, eu acho que a gente está, só o último ponto, numa questão de histeria coletiva. Pedro estava em todas, cerimônias com o presidente, viagens, no avião presidencial, em barco ao lado de Bolsonaro, motociatas. Dividiu tela com Bolsonaro em pelo menos 13 lives. Pareciam unha e carne, na imagem, no trato e na conversa. Gratidão, Pedrão. Cara inteligente, cara inteligente. Numa dessas lives, houve um momento em que Bolsonaro se queixava das acusações de ser negacionista, racista e misógino, ou seja, de ter aversão a mulheres. Em tom irônico, o presidente provocou Guimarães. Essas narrativas que somos negacionistas, não acreditamos em vacina, aquela história tudo para boi dormir, como fizeram na minha campanha de 2018, dizendo que eu era racista, que eu era misógino. Misógino não gosta de mulher. Você é misógino, Pedro? Pedro Guimarães sempre gostou de exibir essa intimidade e atitudes polêmicas. No fim do ano passado, num evento em São Paulo, ordenou que funcionários fizessem flexões de braço. 6, 7... Ontem, assim que estourou o escândalo, Bolsonaro estava em reunião no Palácio da Alvorada. Mesmo sem ser chamado, Pedro Guimarães esteve lá. Tentou se explicar numa conversa tensa com o presidente, que se repetiu hoje no Palácio do Planalto. O núcleo político do Planalto passou as últimas horas calculando o tamanho do estrago. Segundo interlocutores do presidente ouvidos pelo Jornal Nacional, Bolsonaro foi aconselhado a se livrar de Pedro e manifestar repúdio aos atos que ele teria praticado. Por outro lado, Pedro Guimarães passou o dia tentando se valer da amizade com o presidente, alegando inocência e apelando para não ser demitido. Bolsonaro participou de 2 cerimônias públicas, mas não tocou no assunto. No fim do dia, Pedro Guimarães voltou a se reunir com o presidente e entregou a carta de demissão, em que afirma que ele, a esposa, os 2 filhos e o casamento de 18 anos foram atingidos por notícias e informações equivocadas e acusações numa situação injusta e cruel. Depois de mencionar a existência de inquérito sigiloso no Ministério Público em que ele seria investigado por assédio sexual, Guimarães afirma que desde que assumiu a presidência da Caixa, a gestão dele se dedicou a garantir igualdade de gêneros, com reconhecimento da liderança feminina em todos os níveis da empresa e o desenvolvimento de relações respeitosas no ambiente de trabalho. Pedro Guimarães cita a certificação da Caixa pelo programa Pró-Equidade de Gênero e Raça do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Diz que combateu toda forma de assédio e repeliu qualquer forma de violência, que as acusações não são verdadeiras e que não refletem a postura profissional e pessoal dele. Segundo Pedro Guimarães, elas não se sustentarão ao passar por uma avaliação técnica e isenta. Na sequência da carta, depois de dizer que não pode ser um alvo para o rancor político em ano eleitoral, Pedro Guimarães anuncia que se afasta do cargo. Nas palavras dele, para não esmorecer o acervo de realizações que pertence à equipe da Caixa. E, abre aspas, também ao apoio de todas as horas que recebi do senhor presidente da República, Jair Bolsonaro. Fecha aspas. Ao concluir a carta, Guimarães afirma que se junta à família
para se defender do que chamou de perversidades contra ele, abre aspas, com o coração tranquilo daqueles que não temem o que não fizeram, fecha aspas. Antes de assinar, Guimarães registra a confiança de que a verdade prevalecerá. No início da noite, a demissão a pedido e a nomeação de Daniela Marques Consentino para o cargo de presidente da Caixa Econômica Federal saíram em edição extra do Diário Oficial. A Justiça tornou réu Demétrios Oliveira de Macedo por tentativa de feminicídio. Ele espancou a procuradora-geral Gabriela Monteiro de Barros na Prefeitura de Registro, no interior paulista. Segundo a denúncia, a agressão foi praticada em razão do menosprezo do procurador à condição de mulher da vítima, chefe dele. A defesa do réu afirmou que o ato não foi cometido por discriminação à mulher, e sim em decorrência da deterioração da saúde mental do cliente. Na França, a justiça condenou à prisão perpétua o único terrorista ainda vivo que participou dos atentados de 2015 em Paris. Era uma sexta-feira, 13 de novembro de 2015. Uma série de ataques coordenados fez Paris entrar em choque. Um no Stade de France, onde França e Alemanha jogavam amistoso com a presença do então presidente François Hollande. Outro em cafés e restaurantes num bairro animado na região central da cidade. E um terceiro durante um show de rock na casa de espetáculos Bataclan. O resultado foi o atentado terrorista mais mortal da história recente da França. 130 pessoas morreram. Mais de 400 ficaram feridas. Em 2015 começou uma onda de atentados em toda a Europa. Só que no Reino Unido foram 5 ataques terroristas em 2017. Muito por isso o julgamento de hoje em Paris tinha um simbolismo para todo o continente. É um processo com mais de 1 milhão de páginas, 330 advogados envolvidos e 20 réus. Um deles peça-chave nos atentados. Salah Abdeslam, o único terrorista que participou dos ataques e sobreviveu. Quase 7 anos depois, o resultado. Ele foi condenado à prisão perpétua com uma chance pequena de liberdade condicional depois de 30 anos. É a maior pena prevista pela justiça francesa. Segundo as investigações, Abdeslam foi um dos responsáveis por produzir os explosivos, alugar os carros e levar os grupos até os alvos. Durante as alegações finais, na última sexta-feira, os advogados dele afirmaram que uma eventual condenação à prisão perpétua seria uma pena de morte social, uma sentença excessiva. Eles destacaram o fato de Abdeslam ter supostamente desistido de explodir a carga presa ao corpo na noite dos ataques. Hoje o juiz disse que o tribunal considerou que o colete explosivo não funcionou, deu defeito. Ao longo dos 10 meses de julgamento, Abdeslam foi mudando o discurso. No primeiro interrogatório, no início do ano, disse que era alvo de calúnias e declarou que amava o Estado Islâmico. Na última segunda-feira, pediu desculpas aos sobreviventes e aos parentes das vítimas. Disse que cometeu erros, mas que não é um homicida. 19 dos 20 réus foram considerados culpados. Entre eles, o belga marroquino Mohamed Abrini, acusado de ter ajudado a preparar os ataques. Ele também foi condenado à prisão perpétua, mas pode ter a pena relaxada depois de 22 anos. As penas dos outros réus variaram entre 1 e 30 anos de cadeia. Eles teriam apoiado a logística do atentado, na época assumido pelo Estado Islâmico. Todos eles podem recorrer em até no máximo 10 dias. Sobrevivente dos ataques, esse homem se disse satisfeito com as sentenças. É uma mensagem muito clara a todas as pessoas que nos últimos anos enfrentaram atentados terroristas, ele disse. A seguir, por que o depoimento da ex-assessora da Casa Branca complica a situação do ex-presidente Donald Trump? O consórcio de veículos de imprensa atualizou os números da pandemia. Oi, Malu, boa noite. Boa noite, Renata, Bonner, e boa noite para você. Em 24 horas, o país registrou 294 mortes por Covid. São 671.194 vítimas desde o início da pandemia. De ontem para hoje, foram mais de 76 mil novos casos conhecidos. O total agora passa de 32.280.000. A média de casos tem alta hoje de 39%. São mais de 55 mil casos por dia. A média de mortes também registra alta de 52%. São 226 óbitos diários.
Agora, a vacinação entre os grupos etários que podem ser imunizados. 83,69% tomaram as 2 doses ou a dose única. E 52,77% receberam pelo menos uma dose de reforço. O percentual está menor em relação a ontem, porque São Paulo, que antes somava as 2 doses de reforço, passou a separar os dados. Nessa conta aqui de hoje, São Paulo entra apenas com a primeira dose de reforço. Outras informações em g1.com.br/coronavírus. Renata Bonner. Obrigada, Malu. O senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB, apresentou hoje um relatório sobre o pacote de propostas sociais do governo federal com validade até o fim do ano, portanto, somente até passar a eleição. O custo total de quase 39 bilhões de reais ficaria fora das regras das contas públicas, acima do chamado teto de gastos. Mas isso se o pacote passar por 2 votações na Câmara e 2 no Senado. O governo federal abandonou a proposta de compensar os estados que decidirem zerar o ICMS sobre combustíveis. A ministra do Supremo, Carmen Lúcia, encaminhou o 4º pedido para que a Procuradoria-Geral da República se manifeste a respeito da abertura de uma investigação que envolve o presidente Bolsonaro. E a suspeita que recai sobre ele é grave. Bolsonaro teria alertado um alvo de investigação de corrupção sobre uma operação de busca e apreensão da Polícia Federal. A existência de um gabinete paralelo em funcionamento no Ministério da Educação foi revelada pelo jornal Estado de São Paulo no dia 18 de março. A reportagem mostrou que os pastores Arilton Moura e Gilmar Santos intermediavam negociações entre o MEC e prefeituras, com o aval do então ministro Milton Ribeiro, mesmo sem terem qualquer vínculo funcional com o Ministério. Uma espécie de balcão de negócios com cobrança de propina em troca de liberação de verbas do Ministério para prefeituras. Servidores e prefeitos disseram à Polícia Federal que os pastores circulavam livremente no MEC, falavam e negociavam a liberação de verbas em nome de Milton Ribeiro e até exigiam cargos no Ministério. 3 dias depois, a Folha de São Paulo revelou o conteúdo de uma conversa entre Milton Ribeiro e prefeitos. O então ministro da Educação disse que uma das prioridades de atendimento no MEC era para os amigos do pastor Gilmar, atendendo a um pedido do presidente da República, Jair Bolsonaro. A prioridade é atender primeiro os municípios que mais precisam e segundo, atender a todos os que são amigos do pastor Gilmar. Foi um pedido especial que o presidente da República fez para mim sobre a questão de Gilmar. Em meio às denúncias contra o ministro da Educação, o presidente Jair Bolsonaro disse numa live que colocaria a cara no fogo por Milton Ribeiro. Eu boto a minha cara no fogo pelo Milton, minha cara toda no fogo pelo Milton. Estão fazendo uma covardia com ele. 12 dias depois das primeiras denúncias, o ministro Milton Ribeiro pediu demissão diante da pressão por sua saída. Disse numa carta que tomou a decisão para que não pairasse incertezas sobre a conduta dele. Durante quase 3 meses, a poeira parecia ter baixado, mas a Polícia Federal estava aprofundando o inquérito sobre o caso dos pastores. E, depois de uma decisão da 15ª Vara Federal em Brasília, a PF deflagrou a operação em que foram presos o ex-ministro Milton Ribeiro, os pastores Gilmar Santos e Arilton Moura e pessoas ligadas a eles. O ex-ministro é investigado por corrupção passiva, prevaricação, advocacia administrativa e tráfico de influência. No dia seguinte, o desembargador Ney Belo, do TRF em Brasília, concedeu uma liminar determinando a revogação da prisão preventiva de Milton Ribeiro e dos 2 pastores. O desembargador considerou que eles não ofereciam risco às investigações. Horas depois da decisão, o delegado da PF, Bruno Calandrini, responsável pela operação, agradeceu o empenho dos policiais federais em uma carta e fez denúncias gravíssimas. Afirmou no texto que o trabalho foi prejudicado por uma interferência na condução da investigação. Disse que o ex-ministro foi tratado com regalias, já que a ordem da justiça era para que Milton Ribeiro fosse trazido de Santos, onde mora, para Brasília. Mas, segundo o delegado, ele permaneceu em São Paulo por decisão superior. O principal alvo em São Paulo, o ministro Milton Ribeiro, foi tratado com honrarias não existentes na lei.
Um dia depois foi revelado o áudio de uma conversa entre o ex-ministro Milton Ribeiro e a filha dele. A gravação é parte de uma interceptação da Polícia Federal com autorização da Justiça e teria ocorrido no começo de junho, quando a PF já preparava a operação. Na conversa, o ex-ministro diz ter falado com o presidente Jair Bolsonaro. Hoje o presidente me ligou, ele está com pressentimento novamente, que eles podem querer atingi-lo através de mim, sabe? Essa conversa do ex-ministro com a filha dele citando o presidente da República fez com que o processo fosse enviado ao Supremo Tribunal Federal, já que Jair Bolsonaro tem foro privilegiado. O objetivo é saber se o presidente teria cometido os crimes de violação de sigilo funcional e favorecimento pessoal, que estão previstos no Código Penal. O vazamento de informações privilegiadas aos investigados pode levar, por exemplo, à destruição de provas antes da chegada dos policiais. Também pode ocorrer a fuga de investigados. E há ainda o risco de atrapalhar eventuais interceptações telefônicas que estiverem em andamento após autorização da Justiça. A abertura de uma investigação contra o presidente Jair Bolsonaro depende de pedido do Procurador-Geral da República. O STF já mandou para a análise de Augusto Aras vários pedidos para que Bolsonaro seja investigado. Hoje, ao enviar mais um desses pedidos, a ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, afirmou que o quadro é de gravidade incontestável. E no Senado, 31 senadores assinaram um pedido de criação de CPI para investigar a atuação de pastores no Ministério da Educação. Para a instalação definitiva da comissão, é necessária a leitura do pedido pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Na contramão, os governistas têm defendido uma fila de CPIs, ou seja, que Pacheco leia pedidos de abertura de CPI pela ordem cronológica em que foram apresentados. Na prática, a medida pode inviabilizar a criação da CPI do MEC. Nos bastidores do Palácio do Planalto, a orientação é mobilizar a tropa de choque composta por parlamentares aliados para tentar ao máximo atrasar a instalação da CPI. O Planalto também abriu as portas do cofre. Quase 6 bilhões de reais do chamado orçamento secreto já foram liberados para parlamentares da base de apoio este ano. O presidente Jair Bolsonaro mudou o discurso em relação à corrupção no governo dele. Até hoje, Bolsonaro repetiu inúmeras vezes que não houve casos de corrupção desde que assumiu a presidência. Na semana passada, ele chegou a minimizar a gravidade das suspeitas sobre o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro. Ele disse que não era corrupção como em outros governos, era tráfico de influência, como se não se tratasse de um crime. Hoje, o presidente admitiu que os casos de corrupção existem, mas disse que são isolados. Nas palavras de Jair Bolsonaro, os casos de corrupção no governo dele pipocam, sem que haja corrupção endêmica. Na medicina, o conceito de endemia é usado para descrever uma doença que ocorre de forma recorrente dentro de um número esperado de casos e numa determinada região onde a população convive com ela. Bolsonaro deu essa declaração num evento da Confederação Nacional da Indústria. O depoimento de uma ex-funcionária da Casa Branca, comissão que investiga a invasão do Congresso americano, foi um marco histórico para a democracia dos Estados Unidos. Ontem, diante dos senadores e dos olhos de milhões de americanos, as declarações dela sob juramento trouxeram à tona fatos estarrecedores e evidências que podem complicar criminalmente o ex-presidente Donald Trump. Até ontem, Cassidy Hutchinson era desconhecida por grande parte dos americanos. Ex-funcionária da Casa Branca, foi ela quem apresentou as evidências mais contundentes de envolvimento de Donald Trump na invasão ao Congresso dos Estados Unidos até agora. Cassidy trabalhou durante meses a metros de distância do então presidente. Ela era assistente de Mark Meadows, então chefe de gabinete, e participou de reuniões do governo antes e depois do dia 6 de janeiro de 2021. No depoimento, ela contou que 4 dias antes do ataque ao Congresso, o ex-advogado de Donald Trump, Rudy Giuliani, perguntou a ela: "Você está animada com o 6 de janeiro?" Ela respondeu: "O que vai acontecer no dia 6? Nós vamos para o Congresso, vai ser ótimo. O presidente vai estar lá", disse ele.
Logo depois, Cassidy comentou sobre a conversa com o chefe dela. Sem demonstrar surpresa, Meadows teria avisado: as coisas podem ficar muito ruins no dia 6 de janeiro. A ex-funcionária disse que na manhã do dia 6 de janeiro, Trump foi informado que os manifestantes estavam armados. E mesmo assim, pediu que o serviço secreto retirasse os detectores de metal. Cassidy explicou que o então presidente estava preocupado com a imagem do comício, que não estava cheio, e disse: eu não me importo que eles estejam armados. Eles não estão aqui para me ferir. E eles podem caminhar deste ponto para o Congresso. Durante o discurso, Trump convocou os apoiadores. Nós vamos até o Congresso, eu vou estar com vocês. Segundo o professor Paul Brace, da Rice University, no Texas, isso levanta questionamentos. Se estavam armados e não estavam ali para ferir Trump, quem eles queriam ferir? Por que precisavam de armas na área do Capitólio? É problemático para Trump de um ponto de vista legal, mas também político, explicou ele. De acordo com Cassidy, Trump queria mesmo se juntar ao grupo que caminhava para o Capitólio. Ela contou que antes do comício, o advogado da Casa Branca já tinha pedido que ela não deixasse que Trump fosse. Nós vamos ser acusados de todos os crimes imagináveis se deixarmos isso acontecer, teria alertado Pat Cipollone. Depois do comício, Trump entrou no carro e o chefe da segurança disse a ele: nós estamos voltando para a Casa Branca. Segundo Cassidy, o chefe de operações da Casa Branca contou que Trump ficou irritado com a decisão e tentou pegar o volante. O chefe de segurança, Robert Engel, teria segurado o braço do presidente e Trump teria reagido com a mão que estava livre. Fontes da imprensa americana desmentem que ele tenha tentado dirigir o carro. Cassidy contou que quando os apoiadores de Trump já tinham invadido o Congresso, o advogado da Casa Branca disse para Meadows que eles precisavam falar com o presidente. Cipollone afirmou que pessoas iam morrer se nada fosse feito. Então os dois foram até a sala de jantar do Salão Oval. Quando voltaram, segundo a ex-funcionária, Cipollone insistiu: precisamos fazer algo. Eles estão literalmente dizendo para enforcar o vice-presidente. E o chefe do gabinete respondeu: você escutou o que ele falou. Ele acha que Mike merece. Por volta deste mesmo horário, Trump publicou críticas ao vice-presidente numa rede social. Para o professor da Universidade de Columbia, Daniel Richman, em termos técnicos criminais, o problema não foi só incitar um grupo violento, mas incitar esse grupo como parte de um plano para pressionar Pence a cometer fraude contra os Estados Unidos. Horas depois, Trump gravou um vídeo sem condenar a violência dos apoiadores. Agora vocês precisam ir para casa. Nós amamos vocês. Vocês são muito especiais. No dia seguinte, condenou o ataque ao Congresso. Aqueles envolvidos em atos de violência e destruição, vocês não representam o nosso país. E os que infringiram a lei, vocês vão pagar por isso. Cassidy contou que Trump achava que não precisava fazer esse discurso, mas foi convencido por causa da possibilidade de o Senado invocar a 25ª emenda da Constituição, que poderia removê-lo da presidência sob a alegação de falta de condições mentais para governar. A ex-funcionária da Casa Branca confirmou para a comissão que o advogado de Trump, Rudy Giuliani, e o chefe de gabinete, Mark Meadows, pediram perdão presidencial antecipado antes de Trump deixar a Casa Branca. Segundo ela, os dois queriam evitar processos futuros pelas ações deles que resultaram nos acontecimentos do dia 6 de janeiro. Há quase um ano, a Comissão do Congresso investiga o dia 6 de janeiro de 2021 e já afirmou que a invasão do Capitólio foi o ápice de uma campanha que durou meses, na qual Donald Trump e a equipe dele questionaram publicamente a integridade das eleições, apesar de não terem nenhuma evidência de que houve fraudes. Aqui o ministro do Supremo Tribunal Eleitoral, ou o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, falou hoje sobre o perigo que os ataques das milícias digitais representam à democracia no mundo todo.
durante um fórum jurídico, não aqui no Brasil, mas em Portugal, em Lisboa. Alexandre de Moraes afirmou que não há democracia sem respeito à imprensa, às eleições livres e ao poder judiciário. Nós não podemos, em momento algum, deixar que movimentos que vêm ocorrendo no mundo todo, em vários países do mundo, movimentos antidemocráticos, possam, de alguma forma, contaminar essas importantes discussões sobre aperfeiçoamento da democracia, sempre dentro do absoluto respeito aos três pilares, aos três grandes pilares das democracias ocidentais. Os três grandes pilares: liberdade de imprensa, a liberdade da imprensa séria, eleições livres, periódicas, para todos os cargos e poder judiciário independente. Não há democracia sem o respeito a esses três pilares. Esse exatamente é o perigo que vivemos hoje a partir da criação, constituição e funcionamento no mundo todo dessas verdadeiras milícias digitais que atacam exatamente nessa sequência esses três pilares da democracia. Vejam, não é uma coincidência, não foi de repente algo pensado, algo estudado, algo competentemente planejado e constantemente executado para atacar a liberdade de imprensa, na sequência atacar as eleições livres, periódicas, o sufrágio universal e chegar à independência do poder judiciário. No Brasil e no mundo, hoje nós já sabemos como essas milícias digitais que atacam a democracia funcionam. Hoje nós já temos anticorpos para isso. E assim como no mundo, mas especialmente no Brasil, eu tenho certeza que posso garantir para vocês, o Brasil sabe como manter a sua democracia. E o Poder Judiciário vai permanecer independente, corajoso, competente e destemido. O Jornal da Globo é depois de Que História é Essa, Porchat? Boa noite. Boa noite. Até amanhã.